Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em oncologia e apresentador do Vozes que Cuidam. É um imenso prazer dar início a este lindo projeto do Grupo Brasileiro de Estudos do Câncer de Mama, o GBCAM. Este é um projeto que traz episódios em formato de podcast e videocast e também episódios híbridos. O Vozes que Cuidam é um podcast voltado especialmente para pacientes. Todo mês nós vamos trazer um episódio novo e o tema de estreia é Do Medo à Ação, quando a voz da paciente vira cuidado. As nossas convidadas são Helena Esteves, gerente de advocacy do Instituto Oncoguia, Gi Charaba, modelo, comunicadora, palestrante e sobrevivente de câncer de mama, e Laura Testa, oncologista clínica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, e do Oncologia DOR, e diretora de comunicação do GBCAM. Obrigado a vocês que estão aqui acompanhando pelo canal no YouTube do GBCAM. Este que é o episódio de estreia do nosso Vozes que Cuidam, e é um grande prazer estar aqui com vocês. E a primeira pergunta eu faço para a nossa convidada que está remota, que é a Helena Esteves, do Oncoguia. Helena, muito obrigado por estar conosco. Queria saber de você o que é o Instituto Oncoguia e qual é o papel desta organização no cenário da oncologia no Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Oi, Moura. Oi, pessoal. Obrigada por receber a gente aqui também, né, pelo convite. Uma pena não poder estar aí com vocês hoje para a gravação, mas super bom aqui a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Bem, o Oncoguia é uma ONG, né, de apoio a pacientes oncológicos. A gente, né, já completando 15 anos de atuação. É uma ONG que apoia pacientes de diversas formas diferentes, né? Desde informação adequada em saúde, então a gente tem um site, né, super robusto com bastante informação, nas redes sociais também, né? Toda essa parte que a gente chama de letramento, né, em saúde, que é traduzir esses termos difíceis de doenças, de medicações, de tratamentos, para levar isso de uma forma mais mastigada realmente para público leigo. A gente tem também toda uma parte de apoio ao paciente e orientação também, né? Então a gente, até mesmo no site do Oncoguia, mas junto de outras equipes, a gente tem um multicanal de atendimento, né? Então tem um telefone 0800, outras formas de atendimento também, onde as pessoas podem nos ligar para tirar dúvidas, desabafar, né? A gente faz todo um acolhimento também, perguntar em relação aos seus direitos, como que eu faço para acessar algum direito, enfim. Então a gente tem toda essa parte de orientação, rodas de conversa, né, também para acolhimento, enfim. E aí chegando, né, caminhando aqui para outra ponta, que é a parte que eu lidero então, que é o advocacy, essa palavra difícil do inglês que a gente não tem tradução ainda bem para o português, mas que vai olhar então para a questão da oncologia de uma forma coletiva, né? Toda essa atuação que a gente tem de apoio e de estar próximo de pacientes, entendendo ali os gargalos, os desafios que cada um está passando, a gente agrega essas informações e constrói um cenário mais global, né, de quais são esses desafios, de como está de fato o cenário da oncologia, o cenário do acesso ao diagnóstico, ao tratamento do câncer, para aí fazer uma incidência política, para então organizar e levar isso para o poder público, né, para o debate a nível nacional de quais são as mudanças que a gente precisa em políticas públicas para ter uma oncologia mais justa, mais acessível, com mais equidade. Então esse é um pouquinho aí do trabalho do Oncoguia e acho que já vem naturalmente também com a sua relevância, né, de exatamente trazer essas demandas dos pacientes, né, buscar de quem está na ponta ali fazendo o tratamento, né, passando por tudo isso, acessando os serviços de saúde, entender quais são as demandas para a gente sempre melhorar e buscar uma saúde mais justa, mais equitativa, né, e aqui, claro, com foco em câncer. Então acho que as duas coisas se misturam e se conversam bastante. Gi, você utiliza com competência, né, o seu lugar de fala como paciente oncológica, mas isso traz uma certa responsabilidade. Gostaria que você falasse sobre isso nessa sua primeira fala e também muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Prazer, muito obrigada, sabe? Eu sempre falo que é um prazer imenso ser convidada para poder falar sobre câncer de um outro lado também, né? Não só como a paciente
e sim com essa voz de advocacy de uma pessoa que buscou pelos seus direitos também, né? Então, eu acho que desde o começo da minha caminhada como paciente lá atrás, há quase 9 anos atrás, eu precisei ir atrás dos meus direitos e foi assim que eu fui me empoderando de informações, pesquisando. Então, quando eu ouço a Helena falar do Oncoguia, o Oncoguia foi uma das redes que eu busquei. Na época, eu busquei o Google e eu tirei tudo que era ruim, né? E fui buscar, tipo, o que é ruim nesse sentido de morte, no sentido de estatística. E aí eu fui procurar o que me era mais agradável aos olhos, o que a gente pode fazer. Então eu achei o site, na época era o portal que tem ainda, né? O portal do Oncoguia. E foi ali que eu fui me empoderando. E quando eu falo de responsabilidade atualmente do meu papel, eu falo que eu revisito cada 3 meses o meu papel de paciente. Mas eu só tive responsável na rede social o tempo todo. Porque o tempo todo eu estou acolhendo, brigando por direito de políticas públicas, brigando por direito de outras pacientes e ainda mesclando com pós-câncer de várias outras amigas também. Então eu tenho um lado muito responsável de, às vezes, sair um pouco da minha própria dor, né? E conseguir olhar os outros lados de todas essas questões. Então eu venho com muito esmero e às vezes uma eloquência de vontade de fazer diferente, pleiteando esses lugares onde a gente possa falar, onde a gente possa cuidar das outras pessoas, como voz, como instrumento mesmo, porque eu entendo que sendo uma paciente SUS, principalmente, né, Laura? Muitas pessoas não conseguem falar nesse lugar. Muitas pessoas, as pacientes, eu falo, às vezes elas estão debilitadas demais para falar. Então, a minha responsabilidade ainda é maior, porque eu trago no peito a dor quase que de todas elas. Sim. E, doutora Laura, né, quando você ouve essas diferentes vozes, né, qual a importância dessa união? Né? Você, como oncologista, vendo essa junção de vozes para fazer ressoar mais essa questão de buscar os direitos, mas garantir esses direitos depois. Mauro, isso é importantíssimo. Acho que a gente, por muito tempo, a voz predominante quando a gente fala em saúde foi a do profissional de saúde. E as entidades médicas, hoje, a SBOC tem um papel muito importante como sociedade médica, o GBCAM tem trazido como grupo de estudos informação importante para as pacientes, mas quando a gente fala de um cuidado centrado no paciente, não faz o menor sentido que a gente não inclua essas vozes. Então, seja a voz da paciente aqui em pessoa, seja a voz do Oncoguia, que na verdade é uma junção de várias outras vozes de muitos pacientes e que fazem um trabalho incrível, todas as ONGs que fazem um trabalho de representar mesmo as necessidades, as demandas de todo mundo. Então, a gente precisa de todas as vozes. Isso é algo que é muito importante, que a gente entenda que quanto mais diversas vozes estiverem, melhor a gente vai cuidar. Então, a gente continua, agita aqui como uma paciente do SUS, que é uma pessoa que tem não só a possibilidade, mas a vontade, mas de fato não é um lugar trivial alguém que passa ativamente pelo caminho de paciente poder ter essa disponibilidade. E eu acho maravilhoso. Então, todas essas vozes, elas têm que ser incluídas e a gente precisa ajudar a formar novas vozes. Porque a gente tá aqui porque ela quis, porque ela brigou por esse lugar. Ela não tá aqui de graça. Não foi fácil. Por conta só da minha história, né? Mas a gente precisa trazer todas as vozes que não estão aqui ainda. Sim. Então, acho que esse é um papel de todos nós que já estamos de puxar outras pessoas para dentro da conversa. Sim. E muita parte desse pioneirismo foi justamente com instituições como o Oncoguia. Então, volto aqui com a Helena. Helena, o que significa fazer advocacy em saúde e como que isso se aplica aqui no nosso tema, né? Câncer de mama. Acho que a gente sempre tem esse desafio de falar de advocacy, porque é uma palavra difícil, um termo que fica distante da gente. Na verdade, é algo que tá no dia a dia, né? Que a gente precisa trazer para perto. É o que a gente tá falando, né? Poxa, eu faço isso todos os dias de alguma forma. Eu também, a doutora Laura também faz isso no seu papel de médica, advocate ali, né? Mas assim,
só para comentar um pouco sobre advocacy, né? Advocacy é basicamente você definir uma estratégia para conseguir resolver problemas públicos, problemas coletivos, né? Algo que está impactando um grupo. E isso vem muito aqui, né, para a saúde. Claro, você pode fazer advocacy em qualquer área, mas quando a gente olha especificamente aqui para o câncer de mama, né, o nosso tema, todos os desafios que mulheres que não estão conseguindo acessar a mamografia, que não estão conseguindo cuidar de si, que eventualmente já têm um diagnóstico, mas não estão conseguindo acessar o tratamento, ser encaminhadas para o hospital, conseguir consulta com o médico, né? Enfim, tudo isso, de alguma forma, não é um problema individual. A gente sabe que isso é estrutural, a gente sabe o quanto isso está impactando várias pessoas, né? Então, o advocacy, ele vem olhando, entendendo dessa perspectiva coletiva, entendendo que isso não é algo individual, mas que está, assim, impactando um grupo, para a gente olhar, então, e falar, não, peraí, então, o planejamento daquela política, né, a forma como o sistema de saúde está estruturado, ou como ele está sendo implementado, não está suprindo as necessidades daquele grupo, não está suprindo aqui, né, por exemplo, as necessidades de mulheres com câncer de mama. Então, o que a gente pode fazer para ter um sistema que vai se adequar e que vai atender melhor essas pessoas, né? E aí, no advocacy, acho que em toda a incidência política, a gente tem níveis diferentes disso, né? A Gi comentou aqui, né, que ela é ativa e responsável, né? Isso é um conceito que a gente traz muito aqui no Oncoguia, né, do paciente ativo e responsável, o PAR. Que a gente vai falar que ele é desde lá do início, né? Na sua consulta com o seu médico, com a equipe que está te acompanhando, de você buscar entender a sua doença, entender o seu tratamento, participar da escolha, né, do seu tratamento, enfim, dessa definição junto da equipe médica que está ali te acompanhando. Isso, dali você já começa a ter tomar as rédeas de fato, né, do seu tratamento, da sua saúde, da sua vida, e de alguma forma isso vai numa crescente até a gente ter aqui pessoas, né, como a Gi, que estão aí representando várias outras mulheres, para mostrar e para trazer essa voz de pacientes que estão passando por isso, seja no SUS, a gente pode olhar também para o sistema privado, né? A gente vai ter gargalos importantes ali também, que também precisam ser endereçados. Então, acho que o advocacy, ele também passa por um espectro aí de engajamento diferente. Cada um vai poder doar um pouco de si de formas diferentes. Não é todo mundo que vai poder, né, que vai conseguir ou ter dedicação para estar aqui com a gente. Mas eu acho que é importante a gente dar a possibilidade para isso, que é o que a Laura falou, né? Essas pessoas precisam ser ouvidas de alguma forma. Então, seja elas estando aqui com a gente conversando, seja a gente fazendo uma consulta ampla à sociedade, né? A gente vai ter consultas públicas em que todo mundo pode participar e dar ali sua opinião. Então, a gente precisa conseguir ouvir isso para angariar o maior número de perspectivas diferentes e para formular políticas para que o nosso sistema de saúde ouça melhor todos esses anseios, né? Acho que, de uma forma geral, a advocacy é um pouco isso. Helena, o Oncoguia surgiu em 2003, né, como um portal de divulgação de notícias para pacientes. 6 anos depois, se transformou no Instituto Oncoguia. O que se sabia sobre a advocacy 2 décadas atrás? Assim, se hoje já ainda é um conceito que as pessoas têm uma dificuldade muitas vezes de saber o que é, como que era fazer advocacy 20 anos antes? Era completamente diferente, né? Acho que a gente nem chamava advocacy assim, dessa forma, né? Até porque é um conceito que vem internacionalmente, né, aqui para o Brasil, mas acho que a gente falava muito de ativistas, né? 20, 30 anos atrás a gente não tinha advocates, a gente tinha ativistas, eram pessoas que pegavam aquela causa e defendiam aquilo de toda forma que podiam, e dali que a gente começa a ver de fato essa estrutura, né? Então era totalmente diferente. Acho que as plataformas digitais, né, redes sociais, ter esse acesso também à informação mudou muito, né? O Oncoguia lá atrás, em 2003, né, como você colocou, ele começou exatamente porque a gente não tinha informação em lugar nenhum, né? Se você colocava... Mal tinha o Google, né? A gente estava começando todo esse acesso à internet, as pessoas não conseguiam entender sobre a sua doença, entender sobre quais são as opções de tratamento, e isso também foi crescendo junto do Oncoguia, de forma que a gente foi conseguindo dar mais visibilidade para essas informações. Isso é uma via de mão dupla, né? Tanto a gente conseguir levar mais informação para as pessoas, mas também coletar informação para as pessoas de uma forma mais estruturada, mais robusta, e entendendo melhor quais são os gargalos do sistema de saúde que a gente precisa atuar. Então, acho que tudo isso foi amadurecendo muito aí ao longo de toda essa jornada, né, do Oncoguia.
passamos por muitos pedidos diferentes, né, junto ao poder público, várias leis diferentes que a gente conseguiu, e não só o Oncoguia, né, mas toda a comunidade que atua na pauta do câncer conseguiu muitas conquistas, né, então a gente teve a aprovação da lei dos 60 dias, né, que define que o primeiro tratamento de pacientes com câncer no SUS deve ser iniciado dentro de 60 dias desde o diagnóstico. Depois a gente teve a aprovação da lei dos 30 dias, que fala que o diagnóstico tem que ser fechado dentro de um mês. Então tudo isso também foi movimento aí de advocacy, que não necessariamente a gente chamava desse jeito, mas já era isso, né? Foi conseguindo aí, trazendo essas conquistas e, claro, tomando corpo para hoje a gente poder sentar aqui e falar que nós todos somos aqui advocates, né? Somos pessoas que estão defendendo e atuando por isso, né? Para as pessoas que estão nos acompanhando, saberem assim, que elas podem se engajar, participar, enfim, todos os segmentos da sociedade podem estar presentes, poder explicar se há uma diferença ou não entre os conceitos de advocacy e mobilização social, se ambos se convergem. Acho que, às vezes, as duas coisas vão até se misturar bastante, né, em boa parte das vezes. Acho que a advocacy talvez é algo um pouco mais amplo, no sentido de ter uma estratégia por trás, né? Advocacy não é você fazer algo pontual ali e pronto, acabou, né? Não, você tem uma meta a longo prazo, você tem um objetivo de eu preciso mudar essa política, né? Esse indicador, essa meta. E aí você constrói uma série toda uma estratégia com uma série de ações diferentes para alcançar aquele objetivo. E uma dessas ações que vão estar ali na sua estratégia é a mobilização social, né? Então, acho que a mobilização social, ela anda colada ali, muito junta, né? Unida com o advocacy, mas ela é uma das estratégias, ela é uma das ferramentas que a gente vai usar em estratégia de advocacy, né? Então, a mobilização social é literalmente mobilizar a sociedade, né? Você fazer com que mais pessoas entendam da sua causa, mais pessoas se juntem a você, comprem também, né, um pouco da sua causa, do seu objetivo para se juntar, para se somar, seja através de um manifesto, por exemplo, como a gente fez agora recentemente, né, que a gente tá com o manifesto na rua, seja uma campanha de mídias sociais, seja uma campanha nas ruas mesmo, levando em outdoor, né, buscando levar isso para as pessoas, seja com a mídia mais tradicional, né, no TV, jornal, enfim, tudo isso são formas de você conseguir ir mobilizando a sociedade, mas sempre, né, o advocacy precisa de ter essa estratégia como norte, né, você precisa ter muito claro qual é o seu objetivo e os passos que você vai dar para assim chegar no seu objetivo, né, acho que é um pouco essa forma que as duas coisas se complementam. E como que está sendo hoje a atuação do Oncoguia no Congresso Nacional? Há algum projeto de lei em andamento que vocês estão trabalhando nesse momento com mais afinco? Acho que o Congresso Nacional é um lugar muito importante, né, de discussão e principalmente de visibilidade em relação às pautas, né, da sociedade, onde a gente tem muitos debates, então a gente sempre está buscando ter presença e levar para os parlamentares, né, que eles conheçam a causa do câncer, que eles conheçam quais são os desafios e os caminhos para solucionar esses desafios. Então a gente tem parceiros aí de longa data que estão lá, mas sempre também trazendo novos parlamentares, né, para a pauta. Mas acho que tem duas pautas principais aí que a gente vem trabalhando, e claro, né, lembrando que a gente teve uma aprovação relativamente recente aí, de uma lei muito importante, né, para o mundo do câncer, que foi a nova política nacional de prevenção e controle do câncer. Isso foi uma lei aprovada, né, foi a primeira vez que a gente teve a nível de lei uma política que olha para a oncologia. Isso foi um trabalho extenso também, né, de várias organizações que atuam no Congresso Nacional. A lei foi aprovada no final de 2023, então ao longo do ano passado todo, né, e agora 2025 a gente trabalha para regulamentar essa lei, né, então quebrar a lei, ela tem as diretrizes, né, e ela precisa ser desdobrada de forma que ela vai poder ser de fato colocada em prática, né, implementada, e é esse processo que a gente está agora, né, trabalhando muito próximo aí do Ministério da Saúde, dos conselhos e secretarias de saúde, para que eles deem esse norte, para que eles façam essa regulamentação e coloquem isso em prática. Então, acho que o Congresso Nacional permanece como um parceiro muito importante nessa cobrança pela regulamentação, nessa cobrança para que, de fato, a lei não fique só no papel e ela seja colocada em prática.
E isso passa especificamente no momento que a gente está agora por financiamento também. Também o Congresso Nacional que vai ser responsável por fiscalizar e por aprovar o orçamento, né, geral da União. Então também ali é um lugar importante para a gente conversar sobre o financiamento disso tudo, né? A gente sabe que nenhuma política acontece sem ter de fato dinheiro para que isso seja colocado em prática, né? Então acho que essas são pautas bem amplas no mundo do câncer que a gente está trabalhando muito perto. A gente também está trabalhando aí com alguns deputados acabando de lapidar aí um projeto de lei para ser apresentado, que vai mexer um pouco na forma como o Ministério da Saúde avalia novos tratamentos, novas medicações, né, para serem incluídas no SUS. Esse é um processo que a gente vem trabalhando já há bastante tempo, né, a gente ouve muito e fala muito sobre Conitec, né, que é a comissão que fica responsável por fazer essa avaliação dentro do Ministério da Saúde. Mas a gente entende que ainda é um processo que pode ser cada vez, né, mais, que pode ser melhor de fato, incluindo cada vez melhor a voz do paciente, entendendo e trazendo para o centro dessa avaliação cada vez melhor a experiência realmente do paciente com aquela medicação, com aquele tratamento. Então a gente está acabando aí de preparar um projeto de lei em discussão ali com alguns deputados para ele ser apresentado e a gente trazer esse debate aí de forma ampla também com toda a sociedade. E aí, claro, né, alguns projetos mais específicos para algumas pautas, né? Tem projetos importantes para câncer de pulmão que a gente está trabalhando agora. Então tem um PL que a gente apresentou em conjunto com a deputada Flávia Moraes para definir o mês de agosto como o mês de conscientização do câncer de pulmão. É o câncer que mais mata, né? Então, enfim, também precisa de um apoio atento ali. Tem um projeto também em relação a um programa de rastreamento para o câncer de pulmão. Então, algumas outras coisas também que vêm sendo trabalhadas aí com agendas mais específicas dentro do guarda-chuva do câncer. Muito obrigado, Helena. Logo mais voltaremos contigo. Dou continuidade aqui com a Gi. Gi, a sua trajetória é compartilhada nos seus perfis nas mídias sociais, né? Mas eu queria voltar um pouquinho, né? No começo dessa história, né? O câncer sempre surge na pessoa sem ter sido convidado, né? Em que momento chegou na sua vida? Enfim, como que foi esse momento do diagnóstico? Tá, antes de mais nada, Helena, obrigada. Muito obrigada pelo que você fez essa semana na reunião do Consinca, junto com a Luciana Holtz, que entregou o nosso manifesto. Eu faço parte desse coro que luta por essa política, né, que já foi aprovada, só precisa ser garantida na ponta, né, Laura, no nosso hospital. Então, primeiramente, queria muito agradecer por esse momento também. E quando eu falo da minha trajetória, é muito louco porque, assim, ninguém espera ser diagnosticada com câncer jovem ou em nenhuma fase da vida, né? Eu acho que o maior medo de toda pessoa, de toda mulher, é o diagnóstico. E eu estava numa fase muito plena na minha vida, então eu estava trabalhando bem, eu estava comendo bem, eu estava namorando, eu estava com todas as áreas ali cheias. E é muito louco porque, às vezes, quando eu volto nisso, eu falo, cara, eu não pagava plano de saúde. Não, eu não pagava plano de saúde. Eu venho de uma família humilde. Eu moro sozinha, meus pais são falecidos. Então, eu estava juntando todo o dinheiro que eu tinha para eu sobreviver aqui em São Paulo, porque eu não tenho ninguém, de fato, para buscar socorro. Tipo assim, o que me faltar, eu tenho que fazer, né? Então, eu viro a protagonista da minha vida muito antes de ter o câncer. E aí, quando eu descobri o câncer de uma forma muito diferente, porque foi o namorado na época, mas é engraçado que quando eu volto também para minha memória, eu lembro que eu tinha dores musculares torácicas, que eu não sabia o que era isso. E eu acho que é importante trazer, porque Laurinha é minha médica, mas o começo da minha trajetória não foi a Laura específica que pegou, né? Então, quando eu fui eu tinha dores musculares torácicas, né, que eram contínuas e constantes. Mas quando o namorado sentiu o nódulo e falou, tem alguma coisa diferente, precisou ter uma segunda pessoa para me olhar, para eu me olhar. E aí eu me toquei profundamente e senti também o nódulo. Ignorei os sintomas, achei que fosse algo da minha menstruação, passou mais um tempo e não era, não saía. E aí ele me incomodou profundamente.
E aí eu percebi o quanto fazia falta o plano de saúde e tal, enfim. Foi nessa hora que eu fui para a internet buscar o que eu poderia fazer e dei com a cara na porta de muitas formas, porque eu fui para o SUS. Eu não tinha nem a carteirinha do SUS, eu não sabia a diferença de oncologista e mastologista. E quando eu volto para esse meu começo, eu começo a perceber o quanto que eu corri atrás do SUS que eu tenho, que é muito diferente do SUS de outras pessoas. Meu CEP realmente é diferente. Mas eu busquei muito e não foi fácil. Mas contando hoje, parece que foi super fácil. Mas assim, eu descobri o nódulo. Aí do nódulo eu precisei pagar os meus exames, porque estava demorando muito pelo sistema. Eu acho que isso a Laura sabe, mesmo estando no ICESP, o quanto é difícil os exames pré-diagnóstico, né? Então, assim, ele é muito demorado. E eu tinha menos que 40 anos, então mamografia para mim era um parto quase, sabe? E aí eu percebi que eu tinha que correr atrás de outras formas. Paguei todos esses exames e depois eu fui bater na porta de novo da UBS. E foi questionando, foi pedindo, foi perguntando, foi sendo insistente demais, questionadora demais, que eu fui buscando soluções, pequenas soluções. Então eu falei com a ouvidora, tal, enfim, e consegui saber que em alguns hospitais existiam filantropia para mama. E também como me alistei, sabe, nesses hospitais, fui mandando também meu caso para lá, enfim. Com muito custo, no primeiro mês foi muito sofrido porque o diagnóstico veio, e é o câncer de mama, enfim. E ao mesmo tempo, num segundo momento, eu fui chamada para a filantropia do Sírio-Libanês. Na filantropia do Sírio-Libanês, eles cuidam só da parte cirúrgica. Então, quando eu cheguei lá, eu já cheguei lá para mastologia e para cirurgia. E aí eu fiquei super feliz, tal, enfim, mas foi o meu primeiro contato com o câncer. Eu vou pular toda a parte dolorida disso, que acho que todo mundo entende qual é. Só que eu estava muito inquieta, porque eu tinha marcado a minha cirurgia já ali no Sírio. E por mais que todo mundo estava feliz, eu estava muito incomodada com as minhas dores, tal, enfim. Eu acho que esse foi o meu primeiro protagonismo, Laura. Eu fui e paguei uma segunda consulta com uma mulher, uma oncologista aí, né? Eu estava com a visão do mastologista, que eu amo. Mas eu fui no oncologista, porque eu não tinha chego ainda na parte onde você que você passa pelo oncologista na filantropia, né? E assim, tudo no SUS, mesmo que seja filantrópico, é por partes. A gente não pula uma parte, a gente vai fazendo ela por parte, nem que seja um dia, uma semana depois. E essa burocracia que retarda muito o diagnóstico precoce e retarda muito, levando a gente até a estar num grau mais avançado quando vai fazer o tratamento. Mas voltando, tendo essa segunda opinião da oncologista, ela virou e falou assim para mim: Gi, tá estranha essa dor que você sente, porque eu cheguei lá com muita dor, essa dor no tórax. E ela falou assim: eu vou falar com o seu médico lá no Sírio, que você vai passar pelo Dr. Max Mano. E aí eu passei no Dr. Max Mano já instruída por essa mulher. Então, eu amo a doutora Maria do Socorro, e aí eu falo, a gente tem os médicos, mas eu construí essa relação também. Eu sei que foi a única vez que eu fui nela, mas eu implorei para ela, eu falei, eu estou com uma dor, eu tenho algo que eu acho que não tá ali. E ela deu atenção. E aí ela falou com o Max, Dr. Max Mano, automaticamente no outro dia me chamou e falou assim, não, você vai ter que fazer outros exames. Fazendo outros exames, a gente descobriu uma metástase óssea por aproximação daquele caroço da mama. E aí todo o planejamento, todo o protocolo clínico que ia ser proposto para mim foi mudado. Então, e foi me ofertado, agora você vai para o ICESP. Agora a gente vai, eles tinham, né? O Dr. Max já era um oncologista no ICESP da mama. E ele falou assim, agora você vai para lá e você vai começar ali o tratamento. E aí eu comecei com quimioterapia, quimioterapia, voltei para a cirurgia, fiz a cirurgia, me deram a opção de tirar esse osso maravilhoso. Eles retiraram o osso no Sírio-Libanês, voltei para o ICESP e lá eu estou. Quando o Dr. Max Mano saiu, entrou a doutora Laura Testa. Então, faz 8 anos que eu me trato
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, com a doutora Laura, e eu construí também uma relação. Então, tirando todo o lado ruim, e aí levando a paciente para um lugar de protagonismo, eu estava muito bem quando eu fui diagnosticada. Por mais que eu estava com câncer, eu estava muito bem. Eu estava com muita possibilidade de ir atrás, de lutar muito fervorosamente pela lei dos 60, pela lei dos 30. E quando eu via que estava chegando perto, sabe, eu ia fervorosamente falar com a ouvidora, eu ia cara a cara. Coisas que, quando eu olho hoje, com a experiência que eu tenho, a metade das pacientes no SUS não conseguem fazer isso. Sim. Não vão conseguir. Mas eu estava num grau de ir atrás. E eu consegui. Então, eu fico muito feliz de, quando eu conto a minha história, falar sobre isso. Mas eu cheguei tarde no sistema. Eu cheguei tarde para cuidar. Eu atrasei, eu faço a minha meia-culpa, mas eu acho que o sistema também atrasou comigo, né? Então, assim, quando eu vejo hoje as pacientes falando muito do diagnóstico precoce, eu bato na tecla. Com certeza tem que ter o diagnóstico precoce e todo sintoma precisa ser averiguado através do médico. E sim, dá atenção. E que os médicos ouçam além do câncer, né? Então, assim, naquele dia eu tive um olhar cuidadoso de uma segunda opinião, que me levou a ter um melhor tratamento possível, né? Mas ver quantos vieses eu tive que ter durante essa trajetória. Vocês podem me corrigir, porque assim, nenhuma paciente tem culpa por ter o diagnóstico, Não. tampouco culpa por ter um diagnóstico de uma doença porventura mais avançada, né, doutora Laura? A hora que a Gi falou, assim, dói em muitos lugares, porque de fato a gente tem mais diagnósticos avançados quando a gente não tem acesso. Sim. E tem duas considerações. Uma, você falou... eu faço um meia-culpa, isso me doeu no fundo da alma, porque ter medo de um diagnóstico é algo que faz parte de todos nós. Uhum. Ninguém quer ter um diagnóstico. Não. E procurar um diagnóstico dá muito trabalho. Muito. Não deveria dar, porque já é difícil emocionalmente você querer fazer um exame. Tem pacientes que têm acesso fácil com um plano de saúde, mesmo assim não fazem. Então, jamais culpemos as pacientes, número 1. Número 2, infelizmente, Gi, a gente tem, mesmo em lugares que tem todo o acesso, mesmo existem doenças que já se apresentam de forma metastática, sim, independente da pessoa estar fazendo seus exames. Ela não tinha idade para fazer exames, mas mesmo pacientes que já têm idade, que vão fazer seus exames anuais, existe uma coisa que é um diagnóstico de intervalo. Tem pacientes que fazem diagnóstico com doença metastática, independente de terem ou não terem acesso. Então, a culpa nunca é sua. Sim. E se tem e entendo que existem responsabilidades do sistema de que a gente atrasa as coisas, mas eventualmente alguém fazer um diagnóstico de uma doença metastática, no fundo quem está errado é a doença. Sim, mas quando eu falo meia-culpa, é porque hoje em dia eu provoco muitos seguidores e todos que estão do meu lado. Eu sempre falo que eu sou a chata do rolê e acho que doutora Laura, quem é médico, também deve passar por isso, né? Em diferentes proporções. Mas eu sou a chata porque às vezes eu falo mesmo abertamente sobre câncer e não na malignidade somente dele, mas o quanto você pode evitar tratamentos tão pesados e tão duros se você procurar diagnosticar ele mais rápido. Então, mesmo que hoje você não esteja na idade, né? Porque... E aí existe uma divergência gigante entre 40 anos para mamografia e 50 anos para mamografia. É independente. Às vezes a mulher, mesmo tendo a mamografia, ela vai ter medo de ir. Então, quando eu falo isso, eu estou falando para a seguidora também, eu estou falando para minha amiga, falar assim, vamos fazer pelo menos uma ultrassom, vamos no ginecologista, né? Sem causar muito medo, mas colocando uma pulguinha ali atrás da orelha, porque eu acho que isso é o mais importante. E falar que eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. E se hoje eu sou o que eu sou, é justamente para estar nesse lugar. Eu não quero. Ou eu quero dar
e ajudar essas pessoas a terem o mesmo caminho que eu. Porque é difícil, mas é possível. Então, se eu tiver alguma ferramenta, acho que o meu maior propósito hoje em dia é que as pacientes ou os acompanhantes das pacientes vejam o vídeo, pode até ignorar aquele vídeo, o que essa menina tá falando e tal, mas depois para e pensa. Porque uma coisa que eu aprendi durante essa trajetória é que ninguém vai procurar o câncer antes, né? Então a gente vai incomodar muito falando de câncer, mas quando precisar, eles vão vir procurar a gente. Sim. Vai procurar a médica, vai procurar o hospital, vai procurar a paciente que passou por isso. Então, vai achar o meu Instagram e vai ver o que eu tô falando. Então, assim, por vezes, eu acho que até o meu conteúdo pode machucar um pouco até os médicos, sabe? Num lugar de tipo, meu Deus, agora eu vou ter que explicar isso. Vai chegar uma paciente aqui e vai perguntar sobre isso. Não acho que seja o caso da Laura, mas eu entendo que às vezes a gente fica uma pedrinha no sapato. Sim. E, Gi, você não é a chata do rolê, você é uma comunicadora. Sim. Né? E quando que a paciente Gi se tornou comunicadora? Quando eu senti a necessidade de buscar ajuda para mim. Quando você não tem nada, né? Então eu não tenho filhos, eu não tenho... Eu vou me emocionar porque eu também sou emocionada. Sou ativista, dura, chata... Mas eu sou super emocionada nesse lugar. E eu já falei que a minha voz importa muito mesmo eu sendo uma mulher solteira, sem filhos. Porque eu tenho exatamente essa vontade de ajudar. Para que outras pessoas não passem pelo aquilo que eu passei. E quando você não tem nada, quando você tá no... Eu não gosto do quarto escuro. Eu gosto do fundo do poço. De usar a palavra fundo do poço, né? A frase. Porque eu caí no fundo do poço. E eu buscava gente que pudesse me ajudar de alguma forma a sair daquele fundo de poço. E eu não achava ninguém. E o que eu achava era muita dor, além da dor do câncer. Então eu senti uma necessidade imensa de lutar por mim. Quando eu luto pelo SUS, quando eu defendo ou quando eu brigo por ele, eu tô brigando por mim também. Eu tô lá. Sou eu que tô lá. Então, assim... Essa semana a gente defendeu, né, a Luciana Holtz e a Helena, junto com o Oncoguia, defendeu o hoje. Porque muitas vezes a gente coloca também o diagnóstico precoce, que é maravilhoso, e o médio e longo prazo, né, para a gente implantar soluções para o câncer, e a gente esquece de quem está vivendo hoje. Eu vivo hoje, eu quero viver amanhã. Então... nada me faz parar quando eu penso nisso. E foi aí que surgiu a vontade de, tipo, não falar só das minhas dores. Mas eu misturo, né? Óbvio, porque eu sou uma pessoa só. Mas não falar só das minhas dores. E comunicar para que essas pessoas, pacientes, e ajudar os médicos e todas essas associações a falarem a língua dos pacientes. Porque o paciente fala com o paciente. Independente do médico, da ONG, é a paciente que vai falar com a paciente invariavelmente em qualquer hora. Então, não estou diminuindo, pelo amor de Deus, mas é que eu acho que a gente ajuda vocês também em muitos outros lugares, não só com as nossas dores. Com uma outra voz, né? Sim. Sim. E assim como ser uma ativista, né, transforma você no seu dia a dia, né? Você tem exemplos concretos dessas vidas que você já tocou, alguma que mais te marcou, né? Mesmo que você não cite o nome da pessoa, obviamente, mas alguma história que te transformou também? Eu tenho várias histórias e elas são muito emocionantes. Porque geralmente eu tenho um feeling, eu pesquiso, para estar aqui eu pesquiso também para saber direito como falar, porque aqui eu também não estou num ambiente só com paciente, né? Eu estou com médico, eu estou com advogados, enfim, eu estou com outras pessoas. E eu espero que outras pessoas também me ouçam, no lugar de não só paciente. Mas ali, tete a tete no direct da rede social, eu vou falar vou falar 3. Pode ser? Sim. Eu estava no final do ano de 2023 e apareceu uma mãe desesperada falando que a filha dela estava no corredor de um hospital público e tal.
que precisava muito fazer o exame, enfim, e que só tratavam ela com dor, por dor, por dor, por dor. E ela chegou através de um cabeleireiro, amigo meu. Ela não chegou ali através da minha rede social. E aí, depois que ela foi pra minha rede social, ela falou, começou a se agarrar em Deus, porque eu tenho esse lado também. Eu sou da ciência e eu tenho certeza que Deus vai ajudar a ciência a ajudar os nossos pacientes. Amém. E eu tenho esse lado muito espiritual também. E aí ela veio com ele, nesse intuito, assim, me ajuda, faz oração pra minha filha, ela tá lá. E aí eu contei com todas as ajudas possíveis, porque eu não consigo nada sozinha. Eu fui distribuindo o caso dela. Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? O que eu tenho que fazer? E fui instruindo essa mãe com o resumo do e-mail que ela deveria fazer, com o jeito que ela deveria falar, não num tom agressivo, tentando ser mais política, mais polida. E a gente conseguiu uma transferência para ela para o GRAAC. E aí ela foi operada recentemente. Isso faz 3 anos, ela está se formando não, entrando para a faculdade. É a Giovana. E ela fez todo o tratamento através do GRAAC e lá conseguiram fazer a cirurgia, conseguiram fazer a radioterapia na cabeça. Ela, né, o problema dela era no pulmão, mas ela era uma jovem menina, então ela estava entre 13 e 14 anos, cheia de vida, e aí eu ajudei em todas as fases. Eu peguei ela meio que assim no colo, só que não foi só eu, só que eu fui direcionando. Então eu fiz um papel de navegadora, se eu não estiver errado. Aí, da mesma forma, uma paciente de colo retal, uma médica mandou, eu falo sempre assim, né? Uma médica mandou eu procurar você. E aí eu disparei o caso dela para todo mundo e ela tava com dor. E dor me pega muito, né? Porque a dor, ela traz um sentimento que nada... Eu tinha dor, mas eu controlava. E a dela era dor, sangrava. Enfim, colo retal é um tanto quanto difícil. Eu fiz a mesma coisa. Eu liguei num Oncoguia, tentei ajuda com o Oncoguia primeiro para acolher ela, para depois conseguir entender. E aí a gente conseguiu também um tratamento filantrópico através do Einstein, né, do Santa Catarina. E foram pessoas que não pulei nenhuma fase, mas esse passo de navegação. E recentemente, eu ajudei uma pessoa a judicializar um inibidor de ciclina. E ela estava na cadeira de rodas por conta das dores na coluna, de lesões na coluna. E é isso, para o povo leigo, né? É uma metástase na coluna que impede, às vezes, dela de andar, interferindo muito na qualidade de vida dela. E aí eu não fiz nada, eu não sou advogada, mas eu dei um passo a passo para ela procurar, né? Ali a Defensoria Pública, e ela voltou agora. Primeiro a gente conseguiu, com doação, as primeiras caixas de ciclina para ela, e depois agora ela judicializou. Então, isso de fato, para mim, não tem preço. E eu citei 3, mas eu tenho mais de 10, assim. Então, isso para mim é muito gratificante como paciente, e não da mesma forma que uma médica, mas a gente consegue direcionar caminhos, sabe? Para quem tá no fundo do poço. Sim. Bom, doutora Laura, né? Ouvindo isso, né? Queria saber de você como oncologista, qual é a importância do médico, de fato, do oncologista, ter esse ouvido atento, né? Essa escuta ativa do que o paciente de fato quer dizer, ou que às vezes não consegue dizer, e o quanto isso é transformador, inclusive para tomadas de decisões clínicas. Mauro, assim, doutora, desculpa, é Moura meu nome. Moura, eu tô chamando ele de Mauro. Imagina. Jesus. É só pra não dificultar a edição. Perdão. Depois. Imagina. Moura, a gente, quando a gente vai cuidar de alguém, eu costumo dizer com frequência que não adianta nada, absolutamente nada. Eu estudar, eu ir no congresso, eu revisar, eu olhar o caso 40 vezes, checar o exame, ler um outro artigo. Se eu não estiver disposta a entender o que aquela pessoa precisa, eu estou cuidando de uma pessoa.
E por mais que a gente tenha protocolos, a gente tenha formas de tratar, conforme eu preciso saber onde a doença está, qual a biologia da doença, para propor o melhor tratamento, aquilo é uma pessoa que é diferente da outra que entrou, que é diferente da outra que entrou, e que eu preciso entender quais são os valores daquela pessoa. Então, se eu não estiver disposta a ouvir, eu não estou ajudando ninguém. Eu estou só cumprindo tabela. E não é isso que eu vim fazer em lugar nenhum. Acho que não é dessa forma que nenhum médico devia cuidar. Não só oncologista, qualquer um. E digo mais, não só médicos. Qualquer pessoa que está fazendo, se você não tiver tudo que a gente faz, a gente está servindo a alguém. Eu sirvo aos pacientes. Se eu vou servir uma paciente, eu tenho que servir a ela, a ninguém mais do que ela. Então, acho que a gente tem que estar sempre disposto a ouvir. E uma coisa que, quando a gente estava falando de que os pacientes vão falar com os pacientes, a gente tem no ICESP um ambulatório que a gente começou, já tem muitos anos. Hoje eu não faço atendimento diretamente aos pacientes nesse ambulatório, mas eu fiz por muitos anos, era só eu, sob supervisão do Dr. Max, mas eu cuidava do ambulatório das gestantes com câncer de mama. E aí eu falei mais de uma vez, assim, eu posso falar qualquer coisa sobre tudo que eu li, tudo que eu estudei, sobre a segurança de quimioterapia na gestação, porque a gente faz quimioterapia na gestação com critérios específicos, mas absolutamente nada do que eu te falar vai ter um valor, assim, nem próximo do que você vai ouvir sentada aqui fora, de alguém que fez o tratamento, com o neném na barriga, e hoje ela vai te mostrar uma foto da criança. Nada chega perto do que eu vi a história de alguém que passou por isso. Então, eu tô lá para ouvi-la, para explicar, para contar, para fazer um plano junto com ela. Mas a gente precisa de todo mundo. E eu preciso estar com a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, a gente precisa sempre ouvir. Sim. Voltando aqui com a Helena Esteves, Helena, você também tem histórias marcantes de outras mulheres que se tornaram líderes ou porta-vozes após terem recebido o diagnóstico de câncer de mama, assim como temos aqui a história da Gi? A gente tem muitas histórias, né? E ainda bem temos várias lideranças assim que vêm se juntando, né, e fortalecendo realmente a causa. Gi é uma das nossas voluntárias aqui aguerridas, né? Gi que trabalha com oncoguia já há bastante tempo e vem pautando. A gente tem outras, né? E temos até comitê de pacientes, tem comitê ali dos causadores, né? Que a gente faz parte, que a ideia é realmente a gente fazer essas causadas ali nas redes sociais, chamar atenção, fazer mobilização social, né? Que a gente falava mais cedo. Mas enfim, acho que a gente vai ter vários exemplos importantes de pessoas que cada uma da sua forma, e eu acho que isso é que é o mais legal, né? Cada um do seu jeito e entendendo que se sente confortável também, trazendo a sua história como exemplo realmente e como trampolim, né? Quase, para levar isso de uma forma mais coletiva. Então a gente vai ter desde a Silvia Ferritti, por exemplo, que nos ajuda muito ali, sempre da parte mais científica, né? Ela tem muito essa pegada acadêmica, enfim, já atuou com a gente, já participou com a gente ali em debates com a Conitec. A gente vai ter a Gi, que está muito atenta ali na questão do Ministério da Saúde no Congresso Nacional, né? Foi com a gente, inclusive, ano passado, que a gente fez uma atuação presencialmente lá no Congresso, né? Enfim, então acho que a gente, felizmente, tem várias pessoas. Acho que a gente ainda precisa melhorar no Brasil, de forma geral, essa escuta dessas histórias e absorver essas histórias de fato nos processos de discussão, né? Internos do Ministério da Saúde, enfim, processos decisórios de uma forma geral, mas acho que a gente tem bons exemplos aí, histórias que vêm se fortalecendo e ficando mais perto aí da gente de uma forma geral. E como quem está assistindo a esse podcast, né, aqui ao Vozes que Cuidam, pode ser um colaborador, enfim, pode ser uma pessoa também engajada, participante, colaboradora do Instituto Oncoguia? Legal. Acho que, bem, acompanhar a gente nas redes sociais, a gente está em todas elas, @oncoguia no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, em qualquer lugar que você nos procurar, a gente vai estar lá. Acho que tem muito conteúdo, a gente tem uma super equipe aqui que produz muito conteúdo para vir mastigado de fato, né, para vir de uma forma mais acessível para todo mundo poder beber ali dele, né, e se inteirar. A gente tem o site do Oncoguia, que é oncoguia.org.br, tem muito conteúdo lá também. E, claro, a gente tem ali as possibilidades de você estar mais perto, né? Então, a gente tem o 0800, né? Que é um telefone
que a gente tem qualquer pessoa pode nos ligar, ligação gratuita. A gente tem um telefone de WhatsApp também que você pode escrever pra gente, né, conversar ali, tem uma equipe de especialistas totalmente dedicada para fazer esse atendimento. Por e-mail também, a gente tem o faleconosco@oncoguia.org.br. Então, todas essas são formas das pessoas estarem mais pertinho da gente. E aí, claro, vou dar um spoiler aqui de algo que a gente está preparando aqui do Advocacy do Oncoguia, que é um painel de políticas públicas que vai ficar disponível lá no portal do Oncoguia, né, o site nosso, que vai concentrar todas as nossas notícias, posicionamentos, enfim, da parte da atuação em políticas públicas do Oncoguia. Então lá você vai, né, poder tanto aprender um pouco sobre quais são as áreas que de alguma forma a gente atua, enfim, mas também conhecer e saber notícias do que é novidade, o que está acontecendo, posicionamentos, como se engajar. Então a gente, no próximo mês aí, deve estar lançando, e já deixo aqui esse spoiler para convidar todo mundo para conhecer e participar com a gente. Helena, nós vamos continuar aqui, né, conversando com a Gi, com a doutora Laura, mas eu gostaria de ouvir a sua mensagem final, né, que mensagem que você deixaria aqui para quem está acompanhando esse, que é o episódio, né, é o nascimento aqui do Vozes que Cuidam. Acho que, enfim, né, fazer esse convite realmente para todo mundo olhar para si e pensar como pode contribuir com esse processo, seja como paciente, né? A gente falou aqui de ser paciente ativo e responsável, de conhecer sua doença, conhecer sua saúde, né? O seu tratamento, e se empoderar disso para poder levar isso adiante, seja enquanto profissional da saúde também, entendendo a importância de ouvir o paciente, entendendo a importância de ter isso no centro realmente, né, de todas as decisões que vão ser tomadas ali, seja até alguém que já está ali mais no processo político, que vai olhar para o sistema de saúde, que participa dessas decisões de uma forma ampla. Acho que todo mundo, né, todos têm esse pano de fundo em comum, que é o paciente, né? Todo mundo está trabalhando para ter um sistema de saúde melhor, que atenda melhor as pessoas. Então, acho que a importância da gente lembrar que a gente está falando de pessoas aqui, que a gente, né, no caso do câncer, está falando de pacientes, de pessoas que estão passando por isso, e ter isso sempre no core ali, né, de todas as nossas decisões, de todas as nossas discussões, que a gente vai sim trabalhar por um sistema mais justo e mais equitativo também. Obrigada por receber a gente. Obrigado mais uma vez por sua rica e gentil participação aqui conosco. Muito obrigado. E, dando continuidade aqui, doutora Laura, nós ouvimos, né, agora há pouco, né, nas falas da Gil, quanto ela é uma pessoa inspiradora, né, e que inspira muitas pessoas. Quais outras pacientes, né, talvez não com a mesmo grau de inspiração, mas que também foram marcantes para você? Assim, acho que a Gi consegue transformar toda a experiência dela em ação para melhorar não só o SUS dela, mas o SUS de todos. E isso é maravilhoso, mas tem muitas outras mulheres. Eu digo que eu sou privilegiada em muitos sentidos, mas eu digo que eu passo minha vida ouvindo histórias de mulheres incríveis, e tem muitas outras mulheres que ajudam de formas diferentes, e tem outras pacientes que também fazem movimentos nas redes sociais para trazer ajuda para outras pessoas de formas diferentes, mas engajando para atividade física, para outros cuidados com saúde, para maternidade pós-câncer. Eu acho que a gente tem, eu acho que o Oncoguia tem um papel enorme em desenvolver essas vozes, né? Acho que muitas dessas vozes foram desenvolvidas pelo Oncoguia, de dar lugar, dar luz para essas vozes de pacientes, e eu acho que é maravilhoso, quanto mais diversas forem essas vozes, melhor. Então, acho que tem, e no fundo, apesar de que Gi, com seus bilhões de views, e tantas outras pacientes que hoje têm uma penetração em mídias sociais muito importante, essas são poucas, mas no fim do dia, cada uma daquelas mulheres, que às vezes elas não são pessoas desse mundo, mas elas acabam se tornando uma referência para aquele entorno dela. Sim. E isso é muito maravilhoso, porque assim, tem uma paciente que acabou de terminar o tratamento e ela trouxe pela mão uma amiga dela que de repente palpou um nódulo e falou com ela.
E assim, cada uma das mulheres que passa por isso, de alguma forma se torna multiplicadora desse saber e desse cuidado. E eu acho que isso é lindo demais, é ver mulheres se ajudando. Então, acho que tem pessoas como a Gi, que tem um dom da comunicação para grandes volumes de pessoas, mas cada uma das mulheres consegue, de alguma forma, ajudar aquelas que estão próximas. Então, acho que cada uma sabe como estão ajudando as pessoas do seu lado. E assim, eu contei dessa que eu tô falando que eu vi ela ontem, mas assim, tantas outras que Acho que a sala de espera, né, Laura? Acho que a sala de espera dos consultórios, ela tem sempre esse lugar de, tipo, ouvir, influenciar também, e que deve chegar muito para vocês pro médico quando tá ali recebendo também. A influência também tá dentro dos hospitais, nas salas, nos corredores, no ICESP e nos corredores. Sim. E quais são os principais desafios, doutora Laura, para fazer com que mulheres com diferentes realidades tenham acesso a todas as pontas, né? Desde a prevenção primária, diagnóstico precoce, até o tratamento, cirurgia, radioterapia, sistêmico, enfim, das mais fases diferentes da doença. Ou seja, né, o quanto isso é complexo, né? E como seria um caminho para resolver esse gargalo? Olha, essa é uma pergunta que eu podia ficar várias horas respondendo. Sim. Porque assim, eu acho que a gente tem várias complexidades diferentes. Eu acho que uma que talvez é a que tem estado mais em pauta recentemente é uma questão de financiamento, né? Então, financiamento seja no público, seja no privado, o cuidado do câncer custa muito dinheiro e a gente tem que discutir de forma clara como que a gente vai prover esse cuidado para todas as pessoas que precisam. E eu acho que esse é um assunto que o Congresso Nacional e assim, quando a gente vê como que as emendas parlamentares são feitas e o tanto de dinheiro que é gasto com um monte de coisas, existe dinheiro, a questão é para onde ele está indo. Então, acho que isso são coisas que a gente precisa definir no macro, e isso é fundamental, porque sem isso a gente pode ficar aqui falando, e se não houver essa vontade de direcionar o recurso para onde ele é necessário, a gente vai continuar fazendo o que a gente faz hoje, que é fazer o nosso melhor com o recurso que a gente tem. Então, acho que o financiamento, acho que é um problema muito grande que não está nas mãos dos indivíduos, e por isso que a gente precisa do coletivo para resolver, e a gente não pode parar de brigar, a gente não vai desistir nunca. Isso é uma coisa muito grande a ser resolvida. Eu acho que outras coisas que também são grandes, eu acho que é o acesso à informação. Então, quando a gente fala de eu preciso ter um sistema com financiamento adequado, com estrutura adequada para receber essas pessoas, é uma questão, mas eu também preciso que essas pessoas se sintam acolhidas e se sintam, entendam que isso também faz parte do cuidado da saúde com elas mesmas. E aí, levar essa informação, que eu acho que todos nós que estamos aqui falando para que essa informação chegue, é de fato conscientizar as pessoas, fazer todos os meses para falar de saúde, para que as pessoas entendam que a saúde delas também é responsabilidade delas. E aí tem algo maior que eu acho que quando a gente falou da caminhada para os exames o ICESP, de fato, é um SUS que a gente tem muito orgulho, é um lugar onde a gente consegue fazer muitas coisas pelo empenho de muita gente. As pessoas acham que o ICESP é rico. Sim, a gente tem uma quantidade de recursos, mas a gente faz ali, dá nó em pingo d'água para oferecer o que a gente oferece. Não é trivial, é muito trabalho. Então, quando você fala da gente ter as pessoas sabendo e indo atrás, eu preciso informá-las adequadamente. E eu preciso que elas saibam como procurar. E eu preciso que elas entendam que saúde é algo que começa cedo. Então, eu preciso que as pessoas... E eu acho que talvez a gente reclama das gerações que vêm novas, que não querem trabalhar, blá, blá. Mas eu acho maravilhoso que as pessoas queiram se cuidar. A gente pode ter embates do quanto que... Mas assim, as pessoas têm que se cuidar, as pessoas têm que dormir, as pessoas têm que fazer atividade física. E eu acho que isso é uma realidade ainda muito privilegiada. Infelizmente, a maior parte das pessoas... Outro dia eu li uma pessoa muito querida falando assim... você que tá aí na rede social e não tá malhando porque não quer. Assim, tudo bem, ela pode falar isso pra mim, mas assim...
A pessoa às vezes está na rede social no ônibus. Você está entendendo? Então, não é assim, infelizmente, cuidar da saúde ainda é um privilégio. Sim. Então, a gente precisa entender que políticas públicas não é só financiar o remédio, de fato, ter políticas para a sociedade como um todo, cidades que a gente possa passar menos tempo no trânsito, cidades em que a gente consiga que uma mãe que trabalha tenha a possibilidade de trabalhar e se cuidar também. Então, eu acho que a gente tem múltiplos desafios. Aí, isso eu falei um monte de coisas que são muito grandes. E aí tem uma outra coisa que acho que talvez é mais factível, que como eu disse, a gente, no ICESP a gente tem muitas possibilidades, mas a gente tem muita dedicação. E eu acho que tem coisas que são replicáveis, sabe? Do ponto de vista de... Sim, gestão de leitos, gestão de recurso, gestão mesmo, sabe? Da gente poder conseguir protocolos. Eu acho que o PCDT, com todas as questões que a gente tem, eu acho que você elencar prioridades é fundamental. E uma coisa é você elencar através de uma lei, com uma política, quais são as prioridades, quais são as diretrizes, mas em cada lugar, em cada hospital, em cada município, o secretário do município ali tem que elencar qual é a prioridade do meu município, fazer um plano para aquilo. Então, mesmo com o recurso não estando resolvido, a gente tem muito trabalho a fazer. E eu acho que isso é algo que requer mobilização. E aí, o que eu acho que é muito importante do trabalho da Gi, do Oncoguia e de todos nós que vivem falando que somos os chatos do rolê falando de câncer, é que isso precisa virar pauta. Sim. E isso precisa com que o político olhe e veja o vídeo da Gi e fale, putz, eu acho que eu tenho que cuidar disso aí, viu? Entendeu? A gente precisa virar pauta. A gente precisa que as pessoas olhem para o câncer e queiram resolver esse problema. Concordo. E fazer advocacy com um olhar regional e para as desigualdades sociais é ter esse âmbito todo, né? Na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no seu país, né? Isso, eu ouvi todas as vozes. A gente conseguir trazer essas pessoas para o centro de verdade. Sim. E, Gi, o que você gostaria que toda mulher soubesse sobre câncer de mama? Uau! Primeiro, uau! Eu acho que gestão é tudo, né? Gestão de tempo, gestão de dinheiro, gestão de política pública. Eu acho... São temas que eu defendo. Hoje em dia eu falo... Rapidinho. Sim. Eu falo que o meu skincare vai desde do rosto até o íntimo, até políticas públicas. Porque eu defender as políticas públicas, eu tô procurando um autocuidado para mim. Então, para você ver que como as mulheres, e aí eu vou defender também nós, a gente está muito à frente disso. Gerir, né? É como que a gente consegue gerir todos esses pontos da nossa vida. E o que eu falaria para uma mulher que recebeu o diagnóstico, a primeira coisa é falar que ela não está sozinha e segurar a mão dela. E dizer uma palavra que eu amo. Eu amo. Todas as vezes que eu olho para mim no espelho, eu me vejo como uma esperança para outras pessoas. Porque eu já estou indo para 9 anos depois do câncer, de um câncer muito difícil. Então eu olho assim e falo, eu sou uma esperança, né? Então, quando chega, é óbvio que não nesse lugar, né? Tipo, esse ego maravilhoso. Mas eu vejo e falo assim, existe esperança, existe tratamento. Várias vezes a Laura segurou minha mão e assim, a gente tem tratamento. Então, eu acho que isso é um poder para a paciente, porque quando a paciente é diagnosticada, o mundo dela ela tá descendo lá para o fundo do poço, e o que faz ela subir do fundo do poço, ela ter esperança nesse tratamento. Então, eu não posso anular ela falando que ela tá com uma BIRAD 5, que ela vai ter isso, que ela vai ter vários outros... Eu não posso chegar e ser a médica para ela e falar tudo que ela vai precisar fazer de uma só vez, porque ela vai ficar com muito medo. Então, eu vou precisar segurar ela em vários sentidos e deixar ela ter esperança. A esperança vai ser
o ponto dela de partida para ela voltar desse poço e realmente ressurgir e tomar as rédeas da vida dela, porque ela vai saber que ela vai passar por um tratamento muito difícil. E aí é toda a dor do câncer, é a dor do cabelo caindo, é a dor do corpo mudando, é tudo isso. Só que nesse primeiro momento é da esperança. Eu preciso alimentar ela de algo que não seja palpável, porque ela não está vendo. Ela precisa se ver lá na frente. Então, ela vai precisar se ver com o cabelo caindo, mas sabendo que o cabelo vai voltar 1 ano e meio depois. Ela vai precisar entender que vai mexer no seio dela, mas que vai voltar. Então, eu acho que qual é a esperança que te alimenta? Então, todas as vezes eu falo isso para mim mesmo. A esperança que me alimenta é poder ouvir a minha médica falando, tanto para mim ou quanto para outras pessoas, assim, existe tratamento. A gente vai conseguir. E é nessa hora que eu falo que o SUS fica para trás, né? E aí entra um outro calo, que eu com certeza a doutora Laura consegue efetivar melhores tratamentos no sistema privado, né? Então ela consegue ofertar essas chances, mas eu consigo, sendo do SUS, ouvir ela falando essa mesma coisa para mim. E eu quero que mais pessoas ouçam isso. Então por isso que eu brigo constantemente, às vezes contra mim mesmo, que eu falo, meu Deus, está muito difícil, mas a gente vai ajudar. Então o diagnóstico para essas mulheres no começo é falar que busque a esperança que te alimente. E aí seja seu filho, seja sua família, seja a vida que você quer depois, seja a viagem que você queira fazer, sabe? A minha vontade, quando eu recebi o diagnóstico, era que tudo passasse muito rápido e que eu voltasse a andar de metrô, que eu voltasse a trabalhar. A minha única vontade era que eu voltasse a trabalhar logo, para eu esquecer isso. E olha que loucura, isso nunca aconteceu e eu tô aqui. Então, é a esperança que vai alimentar essa paciente. E hoje você está aqui, né? E cada vez mais fazendo isso que você faz muito bem, que é se comunicar, né? Queria saber quais são os seus próximos passos, Gi. Eu tô engasgada com o PCDT, né? E a não regulamentação desses medicamentos, porque como eu disse... E PCDT, para quem não sabe, é o que foi anunciado em dezembro do ano passado, né? Aquele pacote, né? Isso. E a doutora depois pode ressaltar melhor. Eu tô muito engajada nisso. Eu tô fazendo vídeo, cobrando mesmo as pessoas, porque eu acho que eu, no lugar de paciente, eu sou muito impaciente. Muito impaciente. Eu adquiri uma musculatura muito grande para ouvir coisas que eu não gosto. Eu sei que eu vou ouvir coisas que as pessoas, os governantes, os médicos em congressos, em outros lugares, não vão me agradar sendo paciente. Mas, ao mesmo tempo, eles também precisam ouvir coisas que não vão agradar eles. E eu vejo que no congresso, eu vejo que no ministério, eu vejo que nessas reuniões falta um pouco desse olhar. Por mais que a gente tenha as instituições de paciente, por mais que a gente tenha médicos, a doutora Angélica também fez um papel maravilhoso lá, eu acho que falta ainda esse debate com a paciente. E aí, não é toda paciente. Não vai ter toda paciente que vai conseguir isso. Mas eu estou engajadíssima nesse processo. Eu acabei de... Eu tinha feito um vídeo, eu fiz 3 vídeos de manifesto para esse momento de regulamentação dessas, não só dos medicamentos, mas de todos os tratamentos. A gente está ficando para trás. Não adianta a gente só pensar em quem vai ser diagnosticado, pensando em eliminar a mortalidade no futuro. É muito viável, é muito maravilhoso isso. Mas eu preciso da pessoa que está no ICESP fazendo cintilografia, tomografia de controle de uma metástase óssea, que ela poderia estar tomando algum tipo de medicação para melhorar a qualidade de vida dela. Isso eu estou falando de um dos melhores hospitais da América Latina. Então, isso é um lugar de calo meu. Eu montei um projeto em 24 horas, de acordo com uma fala que eu vi e ouvi nesse Consinca, e eu vou pleitear esse lugar para a próxima reunião do Consinca e falar exatamente dessa forma. Porque se eu ouço
Se eu ouço que esses medicamentos não vão diminuir o número de mortalidade atual ou no futuro, ele está praticamente matando todas as minhas amigas que são metastáticas, todas as pessoas que eu conheço que são metastáticas no SUS, porque as pessoas no plano de saúde estão vivendo. Eu conheço pessoas com 18 anos de metástases, 20 anos. Eu quero isso para a minha realidade. Eu quero isso para o meu SUS, né? É muito difícil, né, Laura? Mas eu quero. E eu acho que esse vai ser o meu principal tema, além de continuar informando. Eu falo muito sobre direito nas redes sociais, porque do mesmo jeito que eu procurei muitos meus direitos, eu quero que as outras pessoas procurem também os seus. Lembrando que cada um tem que fazer a sua parte. Eu vou lá, faço um vídeo. Aquele vídeo é um vídeo de alerta. Vai precisar da outra pessoa para fazer. Eu não consigo ser navegadora de todas essas pessoas. Eu tenho mais de 50 mil em uma rede, eu tenho mais de 20 em outra rede, 20 mil pessoas. Então, eu preciso direcionar algo que seja mais entendido. Então, eu tenho que transformar a fala da doutora Laura, a fala da doutora Angélica, da doutora Luciana, lá de Salvador. Eu preciso transformar a fala dessas mulheres que estão indo na frente, que estão falando para as pacientes. E para as pacientes que não têm acesso a Laura, a doutora Luciana, a doutora Angélica. Eu preciso traduzir isso. Eu participei também de uma revisão da cartilha do GBCAM, e eu queria falar sobre isso, porque eu falei muito sobre mudar algumas palavras, o jeito que aquela palavra vai, escrita, o sentido dela, e mudar também algumas ordens, né? Então, quando a gente fala da criofertilização, de direito de paciente, já podendo dar um leque aonde aquela paciente vai buscar a criofertilização. Então, são várias coisas que talvez a gente tenha que explicar, mas isso é parte do meu projeto de vida. Sim. Né? Então, eu estar nas redes sociais, eu estou abordando isso, mas ao mesmo tempo eu quero pleitear os meus lugares também nesses outros lugares, nos congressos, nas clínicas, falando com os médicos, falando com enfermeiros, levando o outro lado de paciente, não como aquela voz sempre levando só a minha história, não como caso clínico, né? Eu quero exatamente poder ajudar. Olha, onde a gente vai dar a mão aqui? Eu quero ajudar você a solucionar o problema. Se a paciente não fala para a doutora Laura Testa que ela tem um problema na vida sexual dela depois do câncer, porque ela tem um ressecamento, ela está com vergonha, ela vai falar para mim. Eu vou precisar falar para a doutora Laura como talvez ela possa chegar nesse assunto com essa paciente. Então, assim, é uma ajuda mútua. Então, eu montei 3 projetos, assim, eu estou debruçada neles, mas eu ainda sou uma voz só, né? Sim. E para impulsionar a minha voz e para carregar todas essas outras vozes que vêm comigo, eu ainda preciso de ajuda. Então, eu sempre, quase que implorando mesmo esse lugar ao sol, não como palco, mas como trabalho mesmo. Pesquisando, me dedicando, me predisponho a ajudar em conteúdos, não só em cartilhas, mas em conteúdos também. Eu acho que a gente tem outras pessoas que podem encabeçar isso. Mas eu sou uma paciente SUS, eu estou disposta e é aquilo que eu falei, não tem nada que me segure, né? Não tem nada que me pare, a não ser, é claro, algo que seja além do meu controle, né? Uma doença, enfim. Mas mesmo assim, ela não me parou quando eu também estava no auge da minha dor. Então eu quero continuar, exatamente para que outras não tenham o mesmo destino, né? Ou não seja só uma estatística, como foi falado. Eu quero alongar a vida dessas pessoas, ajudar a alongar a vida dessas pessoas. Eu não tenho esse poder, mas eu sei quem tem, né? Então, assim, eu acho que faz parte da cura, acreditar na cura, acreditar no processo de cura. E o médico tem muita vontade de curar o paciente. Seja através da pesquisa, seja através da medicina, seja através da quimioterapia, radioterapia. E não existe tratamento sem medicamento, né? Então, é muito difícil a gente só pensar em um âmbito, pensar nos possíveis pacientes que vão chegar, porque esses pacientes já estão em atraso, né?
já vão chegar atrasados e provavelmente a gente vai ter que cuidar, a doutora Laura vai ter que cuidar esses pacientes num estágio 3, 4. O que eu puder ajudar esses pacientes a não chegar, eu vou ajudar. Mas eu preciso ajudar quem está agora sofrendo. Então, eu acho que esse é o meu maior lema. Sim. Doutora Laura, os médicos e profissionais, né, que em geral, né, profissionais de saúde em geral, deveriam se posicionar mais sobre essas questões de políticas públicas de saúde? A gente... Difícil, hein? Eu acho que... Eu vi o Thiago Farina, que é um advogado que trabalha junto com o Guia, junto com a SBOC. Eu ouvi ele no podcast dele falando que cada um de nós, eventualmente, tem potencialidades diferentes. E que... O Thiago falou assim, eu acho que eu ajudo mais fazendo o que ele faz. Eu acho que a gente tem que olhar pra gente e entender como que a gente ajuda mais. Eu acho que muitos médicos se posicionam. A gente tem um número... É algo crescente, né? É algo crescente. Eu acho que a gente tem se organizado cada vez mais. A SBOC, o GBCAM, são entidades que congregam essas pessoas, esses médicos que querem cuidado coletivo. Então, eu acho que a gente tem cada vez mais pessoas. Mas eu acho que cada um de nós está fazendo o nosso melhor naquele lugar. E lógico que eu gostaria que mais médicos se posicionassem, mas às vezes aquela pessoa faz alguma outra coisa melhor do que eu. Uhum. Então, a gente tem que dar a oportunidade que aquela pessoa faça aquilo que ela brilha mais. Então, que cada um possa se empenhar e possa fazer pelo outro do jeito que ela entrega mais. Então, eu acho que todo mundo é bem-vindo. O GBCAM está de portas abertas, a SBOC está de portas abertas, para a gente continuar falando em nome dos pacientes, mas sempre trazendo os pacientes para falar com a gente, todos nós juntos. Obrigado por isso. E eu só queria complementar do PCDT, porque assim, a gente fala. O PCDT, a grande questão do PCDT é o financiamento. Exato. Porque eu acho que foi um movimento muito importante e muito correto de ter um protocolo com diretrizes, com o que é importante, com o que a Conitec já avaliou, e tudo lá colocado direitinho. É um documento lindo. É lindo. Mas, como a Helena disse, você precisa desmembrar e ter as portarias e que isso chegue na ponta. Isso não é simples, e isso precisa ter lugar de cobrança, precisa colocar as pessoas para resolver esse problema. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa melhorar é o processo da Conitec. Não adianta eu avaliar o mérito e não ter amarrado quem vai pagar depois. Exato. Parabéns, tem mérito. não vou pagar. A gente fica num limbo, que é esse limbo que a gente está agora. Mas a gente falou pesquisa clínica, a gente falou de tantas coisas. A gente não falou da pesquisa. Pesquisa clínica é a forma com que os avanços chegam. Uhum. Se eu sei que tem um remédio melhor, eu sei que ele é melhor, porque eu fiz uma pesquisa, alguém fez uma pesquisa e a gente sabe que isso é melhor que aquilo. Quando a gente coloca a pesquisa clínica como uma possibilidade dentro do sistema, ela ajuda muito todo mundo. Então, a gente precisa também universalizar mais a pesquisa clínica. É uma possibilidade real de que as coisas cheguem o quanto antes. De novo, né? A gente vai no congresso e aí tem a apresentação de um dado novo e a gente fica feliz que tem uma notícia nova, mas quando a gente vinha falando que eu quero resolver e aí eu vou resolver para paciente lá na frente, que não está aqui agora, que é a que vai chegar, ótimo, que quando ela chegar esteja tudo pronto para cuidar dela. Mas toda vez que eu volto de um congresso e que você tem um avanço, nossa, isso aqui, nossa, que coisa bacana, e a gente fica feliz. Mas eu não consigo deixar de pensar em todas as pessoas que se foram antes daquilo ser verdade. Então, do mesmo jeito que ela fala que a regulamentação, o financiamento é para hoje, pesquisa clínica é para hoje. É tudo hoje, é tudo urgente, e é mesmo, entendeu? Porque tem pessoas que vão ficar para trás. Então, é tudo urgente, é tudo para ontem.
Nossa, perfeito. Só focando nessa pauta pesquisa, eu acho que é outra coisa que também a gente precisa, às vezes, falar mais, porque a pesquisa clínica, ela ajuda, de fato, o paciente, ajuda o médico, ajuda a entender melhor como tudo isso funciona. A gente também precisa quebrar alguns mitos em relação à pesquisa, mas eu lembro que várias vezes no consultório com a Laura, tem pesquisa para mim, Laura, tem alguma coisa para mim? Também sou essa pessoa que vai atrás para mim, né? E eu vejo isso acontecendo. Eu não falo inglês, eu alemão entendo um pouco, mas eu não falo. Mas a gente tem a Silvia, que foi citada, que é uma paciente que fala bastante, que entende bastante, e que muitas vezes ela passa isso pra gente, num geral. E eu falo que a pesquisa é de tão suma importância também, mas como que eu falo na rede social, por exemplo, eu falo de pesquisa, mas como que eu falo de pesquisa, sendo que as pessoas estão brigando ainda por mamografia, né? Então, é muito difícil esse parâmetro, então eu preciso educar melhor. Aqui, nesse ambiente, a gente pode falar, é claro, mas na rede social ainda eu falo, óbvio, ainda mais que eu acredito muito em alguns institutos que também trazem a pesquisa como pauta muito latente, então eu defendo muito, e eu acho que a gente às vezes precisa falar mais, né? Mas também tem as pessoas que detestam esse tema, né? Que falam que, tipo, tá dando voz para pesquisa, para isso, para aquilo, não tá certo. E qualquer coisa que dê errado com a paciente durante a pesquisa, vão ocupar a pesquisa, e não é isso, né? Então, eu acho que a pesquisa clínica hoje, como a Laura falou, ajuda de várias formas, não só a paciente, mas também todo o ecossistema em volta da paciente, em volta do câncer. Eu venho trazendo muito a palavra ecossistema, porque o câncer, ele precisa de mim, da paciente, ele precisa da médica, ele precisa da pesquisa, ele precisa da Helena, da advogada, ele precisa dos institutos, ele precisa ouvir todo mundo. E a sociedade que não tem câncer precisa ouvir a gente, né? De diferentes formas. Pode ser que um momento eu só queira falar de pesquisa. Bacana, vamos só falar de pesquisa. Vai chegar o Outubro Rosa, a gente vai falar muito de câncer de mama, muito de diagnóstico precoce. Eu acho que é hora de aproveitar que o mundo está aberto para ouvir falar de câncer e a gente tratar todo esse ecossistema que traz a gente para esse mesmo lugar, né? Então, traz a voz do paciente, traz a voz da médica, a sua voz agora como jornalista e aqui, né? Através do nome, as vozes que cuidam. Eu acho que, de certa forma, todo mundo está se cuidando. E a gente quer que as outras pessoas que não vivem no nosso ecossistema também se cuidem, né, Laura? Com certeza. Acho que é isso. E, bom, para encerrarmos, né, gostaria que você trouxesse, Gi, sua mensagem final e, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada a você, é sempre um prazer. Fico muito feliz de ser o episódio de estreia e com 2 pessoas, né? Querendo ou não, foi o meu primórdio. Quando eu volto há quase 9 anos atrás, foi o Oncoguia, foi o Google Oncoguia, aí depois foi a minha vontade, né? Não vou deixar nunca de falar sobre isso, de buscar os meus direitos. E a primeira médica, né? Então, quando o Dr. Max... Eu fiquei muito pouco tempo com o Dr. Max Mano no Instituto do Câncer. E, na sequência, foi a doutora Marina Sade. Eu lembro muito dos meus médicos, por mais que a gente seja atendido pelos residentes. Eu lembro muito dos médicos, né? Enfim, que me ajudaram. E eu tenho muita sorte. Então, eu tô aqui com a Laura, e é uma pessoa que é essa pessoa que me acolhe também, né? Como amiga hoje já. Então, eu consigo saber da vida dela, o que ela corre, que ela anda, que ela respira outros ares além do Instituto e da Rede Dori, do GBK, enfim. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nesse primeiro episódio. Eu amei o nome, As Vozes que Cuidam. E é isso que eu falei, é um ecossistema que cuida de gente, que precisa de gente e que vai precisar da gente. Eu tenho uma frase muito importante minha no Instagram, que foi muito revisitada, onde eu falo que eu não vivo do câncer, mas todos os dias
eu tenho um efeito colateral do câncer. Sim. E não é toda pessoa que vai ter a coragem de fazer o que eu faço. Porque a maioria das pessoas, elas se fecham, se calam. Mas alguém tem que falar. Alguém tem que fazer. Alguém tem que falar por quem não consegue ter voz. E é nesse lugar que eu estou aqui. Então, eu fico muito feliz. E que a gente fale de câncer com mais leveza, mais humanização, mas que tratem a gente também neste mesmo lugar, né? A gente não é só um número, não é só uma estatística. A gente é sobrevivente vivendo. Sim. E, doutora Laura, também, por favor, a sua mensagem final. Você que é diretora de comunicação do GBKAN, então, puder falar aqui sobre esse filho que está nascendo, né? O Vozes que Cuidam. O Vozes que Cuidam é um projeto feito com muito carinho. Não é à toa que Gi está aqui nesse programa de estreia, junto com a Helena do Oncoguia, e junto com você. Muito obrigado por ter cuidado também desse roteiro, desse primeiro episódio. A gente entende que das missões do GBKAN, que nessa nova gestão a gente tem cuidado com muito carinho, é trazer as pacientes para próxima. A gente é um grupo, o GBKAN é um grupo de estudos de câncer de mama, fundado por 3 oncologistas visionários há 20 anos, Dr. José Bines, Dr. Carlos Barrios e Dr. Sérgio Simon, e que a gente é filho dessa geração e precisa continuar o legado deles. E a gente a proposta inicial era trazer estudos, era estudar melhor o câncer de mama na população brasileira, e hoje a gente tem múltiplos braços, e esse projeto justamente é para que a gente possa falar de mais assuntos, trazendo o paciente para o centro e, de fato, trazendo essa pauta. A gente precisa falar disso. As coisas não se resolvem sozinhas. Então, a gente precisa continuar cuidando. Então, muito obrigada para todo mundo que esteve aqui conosco ouvindo. Aguardem os próximos episódios. Espero que vocês gostem. Obrigado, Laura. Obrigado, Gi. Acabou. Obrigado a você que acompanhou a este episódio de estreia do Vozes que Cuidam, o podcast do GBKAN para pacientes. A sua opinião é muito importante para nós. Deixe seus comentários, dúvidas e sugestões de temas e inscreva-se no canal no YouTube do GBKAN. Um grande abraço e até o próximo episódio.